Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu coração nesta noite transborda de alegria por esta maravilhosa oportunidade de poder estar com os irmãos, com as irmãs, com esta igreja maravilhosa, pela primeira vez, com este ministério. Agradeço a Deus pela vida do pastor Fábio, da sua esposa, a pastora Elisângela. Muitíssimo obrigado por este convite. Muitíssimo obrigado por abrir as portas para que nós pudéssemos falar nesta noite algo da obra missionária na selva do Peru. Quero agradecer a Deus pela vida do meu cunhado, pastor Naldo, da sua esposa, pastora Kelly, também pela presença da minha filha Priscila, da minha neta Ágata, que está aqui, e da minha segunda mãe, minha sogra, mãe da minha esposa também, que está aqui nesta noite. Estou muito contente, meus irmãos, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero ler a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 1. E eu quero pedir que os irmãos nos acompanhem lendo. Eu vou ler um versículo e os irmãos lerão outro versículo, e vamos ler a palavra de Deus até o capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 8, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, muito obrigado. Aqui está a bandeira da nação peruana, glória a Deus. Josué capítulo de número 8, versículo de número 1 até o versículo de número, Josué capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 8, eu vou ler o versículo de número 1, amém, irmãos? Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Meus amados irmãos, podemos tomar vossos assentos. Queridos irmãos, nós estamos aqui no livro de Josué, no capítulo de número 1, e aqui Deus, nesses últimos dias, Deus tem falado muito forte no meu coração com esta palavra, porque a palavra do Senhor, no capítulo de número 1, começa dizendo assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Josué aqui então está sucedendo o trabalho que Moisés vinha realizando. Moisés tinha realizado um grande trabalho para o Senhor, e agora a Bíblia diz que Moisés está morto. Então Deus levanta Josué para dirigir o seu povo, para levar o seu povo avante. E o Senhor chama a Josué e começa a falar
várias promessas para ele. Versículo de número 3, ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, até o grande mar, até o poente do sol será o vosso termo, e ninguém se susterá diante de ti, Josué. Todos os dias da tua vida eu serei contigo. Amém, irmãos? Eu quero te dizer também, Josué, que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não vou te deixar. E eu não vou te deixar, e eu também não vou te desamparar. Agora, eu quero te fazer um pedido, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Agora, eu te peço, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Eu também te peço, dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 8 segue, irmãos, dizendo assim: não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, Josué, medita nele dia e noite, porque se tu meditares no livro desta lei dia e noite, então, a palavra do Senhor diz: medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Querida igreja do Senhor Jesus, meus amados irmãos, pastores, senhores e senhoras, aqui no versículo de número 8, Deus, Ele tem uma palavra muito forte para o nosso coração nesta noite. Quando o Senhor fala para Josué: Josué, eu quero fazer um pedido muito especial para ti. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, medita de dia e medita também de noite. Meus amados irmãos, todos nós somos sabedores que a Bíblia Sagrada, noite tem vários significados, dia também tem vários significados, amém, irmãos? Tem vários significados dia e vários significados noite. Nesta passagem aqui, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que quando o Senhor falou com Josué: Josué, tu vai ser levantado agora diante do meu povo, tu vai passar por muitas lutas, por muitas guerras, por muitas provas, por muitas dificuldades, mas eu quero te dizer um segredo do teu sucesso. Eu quero demonstrar para ti aqui um grande segredo para que tu seja bem sucedido. O que eu quero te dizer é que tu medite na palavra dia e medite também à noite. Meus amados irmãos, a noite na Bíblia, ela tem vários significados. E tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Quando a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, nós podemos observar então que a noite, muitas das vezes ela significa sofrimento. A noite muitas das vezes ela significa dor. A noite muitas das vezes ela significa desespero. A noite muitas das vezes ela significa falta de alimento, falta de dinheiro, falta de paz, falta de tranquilidade, falta de saúde. A noite, meus amados irmãos, a Bíblia também diz que o sentinela, ele espera ansioso pelo raiar do dia, para que cesse a noite. Então a noite, irmãos, ela significa muitas coisas difíceis, muitas coisas ruins. E todos nós, meus amados irmãos, que somos cristãos, todos nós somos sabedores que a vida cristã, ela não é somente um mar de rosas. Nós passamos por luta, passamos por prova, passamos por dificuldade, passamos por momento de desespero, por aflições, por enfermidade,
por falta às vezes de dinheiro, por falta às vezes de tanta coisa. Mas a palavra do Senhor diz assim: medita na palavra de noite, medita na palavra quando a noite chegar, mas medita na palavra também de dia. E então, nesse caso, o dia significa paz, o dia significa abundância, o dia significa a alegria, o dia significa felicidade, o dia significa saúde, o dia significa tudo de bom. Amém? O segredo que o Senhor disse a Josué: medita de dia e de noite, não se aparta da tua boca o livro desta lei, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aleluia. No mês de janeiro, irmãos, eu passei por uma noite muito difícil, pastor Fábio. A minha sogra estava comigo lá no Peru, juntamente com a minha esposa, e eu fui acometido pela Covid. E eu, depois de 6 dias com febre, dor de cabeça e sem vontade de alimentar, e não conseguia dormir, eu fui no médico, e o médico me atendeu por telefone e disse: você está com dengue, toma bastante paracetamol, toma 4 paracetamol pela manhã e 4 paracetamol à noite. Ele me deu assim mais ou menos 40 paracetamol, e eu comecei a tomar paracetamol, toma mais essas injeções, e tomava injeção, e nada. E quando já estava, irmãos, mais ou menos com uns 10 dias de febre, dor de cabeça, uma dor horrível no corpo, frio, que às vezes eu pensava que eu ia morrer. Uma madrugada, irmãos, era meia-noite, eu lembro como se fosse hoje, e a minha sogra falava para mim, porque também minha esposa estava enferma de Covid, e a minha sogra falava: Joaquim, se tu estiver aflito, tu me chama que eu venho aqui contigo. E eu ficava um pouco no meu quarto, ia para a cozinha e ficava ali rodando praticamente a noite toda. E com 10 noites que eu não quase 12 noites que eu não conseguia dormir, e com tanta febre, dor de cabeça, irmãos, em um desespero tão grande, eu meditava nesta palavra aqui, irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quando eu estava naquela enfermidade ali, irmãos, às vezes quase perdendo a noção da minha mente, eu ficava meditando e eu dizia: Senhor, mas a tua palavra diz que mesmo na dor, mesmo na aflição, ou seja, na noite, eu tenho que meditar na tua palavra. Aleluia! E eu ficava meditando na palavra, irmãos. Então eu chamo a minha sogra meia-noite e digo: eu quero que a senhora venha orar por mim, porque eu não sei se eu vou amanhecer hoje. E eu sentei na rede, na cozinha de casa, e ela começou a orar e recitar salmos, orava e recitava salmos. E quando deu 2 horas da manhã, irmãos, eu senti assim como um refrigério na minha alma, glória a Deus. Eu senti assim como um bálsamo derramando no meu corpo, e eu falei para ela, eu digo: a senhora pode ir para o seu quarto, vá dormir, porque eu creio que eu não vou morrer agora. Naquele momento, irmãos, eu estava passando pela noite, e eu não sei, meu amado irmão e irmã, qual a dificuldade que você está atravessando, qual o problema que você está atravessando aqui. Eu não sei se você está com problema dentro de casa com teu esposo. Eu não sei se você está com problema com tua esposa. Eu não sei se você está atravessando dificuldade com teus filhos em casa. Talvez teu filho ou tua filha está entrando por caminhos que você nunca esperava que ele fosse entrar. Talvez você está enfermo nesta noite aqui, irmão e irmã. Ou talvez você está pensando numa causa na justiça e até agora parece que tudo está fechado. E às vezes, uma voz fala no teu coração que não tem jeito, que não tem solução, que não vai dar certo. Ou talvez você está aqui, irmão, com uma dívida e está pensando: Senhor, eu não sei mais o que eu faço da minha vida.
Sabe o que está acontecendo? Você está passando pela noite, irmão. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sabia, irmãos, aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia. E eu estava tomando paracetamol, irmão, e eu não sabia que eu estava com 50% do meu pulmão comprometido, ali naquela selva. E Deus me deu a oportunidade de chegar aqui em Manaus, irmãos, e eu fui me tratar, e graças a Deus, eu fiquei curado, para a glória de Deus. Mas, eu quero lhe falar algo nesta noite, irmão e irmã, você que está passando pela noite. Quando nós passamos pela noite, irmãos, às vezes nós perdemos, muitas das vezes, até o ânimo de orar, e até o ânimo de ler a palavra, e às vezes, a nossa fé ela quer desfalecer. Mas o segredo que o Senhor falou para Josué, ele disse assim: Josué, eu quero te pedir uma coisa, eu quero te falar, em espanhol significa secreto, ou seja, um segredo. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. O que eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs, para os senhores e senhora nesta noite, é que se você está enfermo, medita na palavra. Se não está enfermo, medita na palavra. Se está bem financeiramente, medita na palavra. Se está com dificuldade financeiramente, medita na palavra. Se está tudo tranquilo na tua família, medita na palavra. Se o mar está bravo, medita na palavra. Esse é o segredo do cristão, irmãos. Esse é o segredo da nossa vitória. Aleluia! 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 Esse é o segredo da nossa vitória, amém? Queridos irmãos, eu quero falar 3 testemunhos lá da nação Peru, onde nós estamos trabalhando, amém, irmãos? Como a minha esposa falou, nós éramos pastor de área aqui em Manaus. Nós passamos 20 anos fazendo a obra do Senhor no interior do estado. Sou pastor da Assembleia de Deus e Adã há 28 anos, pela misericórdia de Deus. Sou casado com a minha esposa há 31 anos. Tenho a minha filha Priscila, minha neta Ágata. Tenho 2 filhos gêmeos, o Billy Graham e Bernardo Johnson, com 28 anos de idade. Amém. E depois de 20 anos fazendo a obra de Deus no interior do estado, o pastor Jonatas me chama para ajudar o trabalho aqui em Manaus, e eu fui assumir uma área ali na Zona Leste, e ali, meus amados irmãos, pastor Naldo nos ajudava ali, com a pastora Kelly, e o trabalho estava indo muito bem, graças a Deus, e a nossa área crescendo. O último congresso que a minha esposa fez, ela mandou fazer 90 camisas para as mulheres, e faltou. Então o trabalho estava indo muito bem, graças a Deus. Deus estava nos abençoando grandemente, meus amados irmãos, aqui. Foi quando surgiu o chamado para nós trabalharmos na selva do Peru. Eu tenho um amigo que é missionário naquela nação há 10 anos, mais de 10 anos agora, e já foi missionário em Moçambique, Timor-Leste, Venezuela. E eu estava conversando com ele pelo Face, e ele disse: Joaquim, eu quero que tu venha me ajudar aqui no Peru a ganhar os peruanos para Jesus. E eu disse: eu estou pastoreando uma igreja, nosso trabalho está crescendo, graças a Deus, eu não posso deixar agora. Ele disse: mas a obra aqui é urgente, eu necessito que você venha. E ele veio aqui em Manaus, foi na minha casa, conversamos, e eu não queria ir. Reuni a minha área, e eu ficava olhando para os casais que a nossa área poderia manter financeiramente, e ele fazia a obra de Deus no Peru. E eu fiquei visualizando o casal
E ele disse: eu vim aqui buscar um casal de missionário e eu quero levar o pastor Joaquim e a pastora Lucilene. E eu lá atrás falei no meu coração, eu disse: não, tem casais aqui na igreja que tem vontade de fazer missões e nós vamos enviar esse casal para o Peru. E nesse momento o Espírito Santo falou no meu coração: você não vai enviar ninguém, é você que vai. E eu tenho algo comigo, irmãos, que quando o cristão tem um chamado, só tem duas maneiras de ele obedecer: ou ele vai de barco, ou ele vai no ventre do peixe. Ou ele vai no bucho do peixe, ou ele vai de barco. Aleluia. E depois eu terminou o culto, eu trouxe ele para a pizzaria aqui, esta pizzaria aqui da saída, né? Eu trabalhava com 13 qualidades de polpa, e essas pizzarias aqui eu entregava polpa à noite. E eu parei na pizzaria e eu disse: escolhe a pizza que você quer comer. E ele escolheu e nós sentamos e conversando. E ele olha para minha esposa e diz assim: e aí, pastor, o que a senhora fala? A senhora vai ou não vai? E eu olhei sério para ela, né? E ela disse: depende dele, se ele disser vamos, eu tô pronta. Glória a Deus. E ele disse: então arruma as malas, pastor Rolê, eu vou te esperar para lá. E com um ano, como ela falou, irmão, nós estávamos entregando a área, fazendo a nossa despedida no Canaã. E nós fomos, chegamos lá no dia 9 de março de 2016. Agora, 9 de março de 2021, de 22, nós vamos completar 6 anos ali, pastor. Meus amados irmãos, Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Amém? Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Quando eu saí daqui, o pastor Jonatas disse: a nossa igreja está no vermelho e nós só vamos pagar o teu INSS. Vai pela fé, eu te abençoo em nome de Jesus. Fiquei feliz porque ele não prometeu nada, porque se ele prometesse e falhasse, eu poderia ficar chateado com ele. Mas ele disse: não está dando para te ajudar agora, se tu queres ir, vai pela fé. E nós fomos pela fé, pastor. E estamos lá pela fé, glória a Deus. Mas até hoje, pastor Fábio, pastor Elisângela, até hoje Deus não deixou faltar nada. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos ali, irmãos, trabalhando com 10 projetos. Como a minha esposa falou, essa pandemia, o Peru fechou totalmente. Exército na rua, ninguém podia sair. Segunda-feira saía a mulher, terça o homem, quarta a mulher, quinta o homem, sexta o homem, a mulher, sábado e domingo tudo fechado, não podia abrir nem janela. E nós ficamos ali, irmãos, confiando, e o Senhor foi fiel conosco. Nós estamos ali com 10 projetos. Nós temos ali o projeto de implantação de igreja, pastor Fábio. Onde não há igreja, nas comunidades onde não há igreja, nós lutamos e chegamos lá e começamos um trabalho, como minha esposa falou, debaixo de uma árvore, e Deus vai mandando recursos e a gente constrói um templo e entrega na mão do pastor nacional. Nós temos um projeto de evangelismo infantil. Nós temos um projeto que é uma escolinha de futebol, onde eu reúno as crianças, 70 crianças indígenas, 70 crianças peruanas, de 7 a 11 anos de idade, a 14 anos de idade, e eu dou uma palavra para eles, depois eu treino futebol com eles, uma vez por semana, e às vezes nós servimos sopa e também servimos suco com pão e manteiga. Nós temos um projeto que é a implantação de curso básico de teologia para líderes indígenas. Nós temos um projeto de corte e costura, onde a minha esposa, ela ensina as irmãs indígenas a confeccionar suas próprias roupas. Nós temos um projeto ali, meus amados irmãos, que é um projeto onde nós ensinamos os irmãos a tocar violão, e agora, mês de novembro, nós estamos voltando para lá e vamos ensinar teclado para aqueles irmãos indígenas.
Nós temos ali 10 projetos, e desses 10 projetos eu peço a vossa permissão para falar de 3 projetos, amém, irmãos? Primeiro projeto que eu quero falar é o projeto de levar o Evangelho onde o Evangelho ainda não chegou. Nós estamos trabalhando ali, nós já trabalhamos com os povos Shipibo-Conibo, já trabalhamos com os povos Axânica, e agora nós estamos trabalhando com os povos indígenas Iauas, e estamos trabalhando com os povos indígenas Ticuna. Para quem não conhece o Peru tem 33 milhões de habitantes, 70% da população do Peru é indígena, amém? E se tem 70 grupos diferentes, então significa dizer que tem 70 dialetos, amém, irmãos? Agora imagina uma coisa, você sair daqui do Brasil e trabalhar numa nação onde tem 70 dialetos diferentes. Enquanto você está com os Axânica, você vai dizer bom dia para eles, você fala Kitaitere. Acorda pela manhã e levanta a mão, Kitaitere, Kitaitere, Kitaitere. Se está com os Axânica, é Kitaitere. Amém? Buenos dias, bom dia. Se sai dos Axânica, chega com esse Shipibo-Conibo, outra aldeia, essa roupa que eu estou aqui, este vestido e esta túnica, é o terno do pastor Shipibo-Conibo, e uma irmã, ela passou 2 meses tecendo manual, se chama Kushma no dialeto Shipibo-Conibo, e ela disse, quando o senhor for pregar no Brasil, o senhor leva essa túnica, e o senhor usa essa túnica para representar a nossa cultura ali. E ela disse, e eu vou colocar as cores da bandeira do Brasil no meio da túnica. E ela colocou verde, amarelo, azul e branco. Glória a Deus. Meus amados irmãos, se nós estamos com os Axânica, pela manhã nós saudamos eles com bom dia, Ekitaitere. Se descemos mais um pouco, chegamos com os Shipibo-Conibo, pela manhã, não é mais Kitaitere, já é Racunhamukiri. Se é à tarde, é Racunhantã. Se é à noite, é Racunhamu. Como você está, é Hauascaramiá. Eu estou bem, é Racun. Se você vai falar obrigado ou graças no dialeto Shipibo-Conibo, é uma frase. Se você vai, é uma maneira de expressão. Se você vai falar obrigado no dialeto Ticuna, que nós estamos aqui, é moentio. Imagine você trabalhar num local onde tem 70 grupos diferentes, com 70 dialetos diferentes, irmãos. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus nos enviou para ali. E ali nós estamos trabalhando com esses 10 projetos, que eu quero falar 3 projetos aqui. O primeiro, irmãos, projeto que eu quero falar, é um projeto de levar o Evangelho onde nunca ninguém chegou com o Evangelho. Eu estava fazendo uma viagem, subindo o rio Caialho, irmãos, 2 dias de casa, viajando de barco, pastor, e eu chego em uma aldeia, onde nós estaríamos ensinando um curso de teologia, e quando eu vejo, vem baixando uma canoa, com 2 indígenas, Axânica, com seus cabelos grandes, largos, que eles falam, somente com uma bermuda, e chega com o meu intérprete, o pastor José, e começa a discutir com o pastor José, e eu não entendendo o que eles estavam discutindo, porque o pastor falava um pouco de Axânica, e eu nunca tinha escutado o dialeto Axânica. Se ele estivesse discutindo no dialeto Shipibo-Conibo, eu entenderia. Agora no dialeto Axânica eu não estava entendendo nada. Então eu pergunto para o meu pastor, para o meu intérprete, eu digo, o que ele está falando? Ele disse, missionário, ele está dizendo que o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, ele faz acepção de pessoas. E eu disse, não, eu vou provar na Bíblia para ele. Não, ele não quer saber. E o que ele está querendo? Ele disse, ele está vindo até nós, porque chegou ao conhecimento da aldeia deles, que onde o Evangelho tem chegado, a feitiçaria tem acabado,
A idolatria tem acabado. O álcool tem acabado. A prostituição tem acabado. A idolatria tem acabado. Glória a Deus. Aleluia. E Ele quer saber por que você, brasileiro, só gosta do chibibo. Por que vocês odeiam os axânica? Por que eles estão lá? Daqui para lá é 2 dias de viagem, viajando dia e noite. Por que vocês, missionários, só amam o chibibo conibo, não amam os axânica? Pois os axânica estão lá 50 anos e nunca ninguém chegou até eles para falar desse Jesus. É isso que ele está revoltado. E eu disse para o pastor que me acompanhava: diga para ele que daqui a um ano eu vou buscar recursos, e daqui a um ano nós vamos ao encontro deles. Veja que dia é hoje, 8 de abril. Diga para ele que daqui a um ano, 8 de abril do ano que vem, 6 horas da manhã, nós vamos chegar na aldeia deles. E outro se levantou e começou a gritar com o meu pastor, dizendo que um ano era muito, porque não sei o quê, porque que não ia logo nessa mesma viagem. O outro, que era o líder, se levantou. Eu entendi que ele disse assim: senta, cala a tua boca, porque se nós já esperamos 50 anos lá, por que a gente não espera um ano mais? E eu voltei, irmãos, assim com meu coração um pouco triste, porque graças a Deus, aqui no Brasil, onde você chega, eu fui 20 anos pastor no interior do estado, tem até briga, irmãos, para implantação de igreja. Assembleia de Deus que é aqui, a Madureira que é outra, que é ali, e aí fica uma pertinho da outra, 10 crentes em cada uma. E ali no Peru tem cidade com 400 habitantes, com 400 mil habitantes, não tem nenhuma igreja. Tem cidades com 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil habitantes, não tem igreja. Na Serra do Peru, na área do frio, tem igrejas, tem cidades e cidades, que não tem ninguém falando de Jesus para aqueles povos. Eu posso dizer, irmãos, que o Brasil é um país muito privilegiado, porque nós nos auto-evangelizamos, e o Peru não se auto-evangeliza, ele necessita de missionários. Então, irmãos, com um ano eu volto, falei com esse pastor, passamos um ano levantando recurso, e eu fui, irmãos, levei a bandeira do Peru de um lado e a bandeira do Brasil do outro, viajei da cidade onde eu moro até onde mora esse meu amigo, 2 dias de barco. Quando eu falo em barco aqui, irmãos, não é como esses barcos que vai para Santarém, que vai para Belém. Os barcos ali tem banheiro, mas vai tão carregado de macaxeira vai tão carregado de macaxeira e vai tão carregado de banana, que eles vedam a passagem para o banheiro, e o homem que quer urinar leva uma sacolinha, e a mulher leva uma lata e joga um lençol em cima e urina aí mesmo. Viajar com indígena, irmãos, você não tem escolha, ou você vai, ou a obra missionária, ela é tão urgente, ou você vai, ou você envia alguém no seu lugar. Amém? Quando o meu pastor falou, Rolim, Joaquim, leva bastante sacola, porque se der vontade de urinar, tem que urinar na sacola. A minha esposa, a velhinha, ela leva umas latas. E eu disse, eu não vou. Ele disse, então envia alguém. E quem eu ia enviar, irmãos? E na data que nós marcamos, nós viajamos, irmão. Viajava a noite toda, numa canoa sem teto. Nós cortamos uma garrafa PET, quando a gente sentia que o motorzinho rabeta, já estava querendo acabar a gasolina, a gente cortamos uma garrafa PET e abastecia com o motor funcionando para não parar, porque nós tínhamos momento para chegar ali, irmãos. E quando nós chegamos lá,
6 horas da manhã, o meu pastor falou, nós estamos entrando no rio Checheia e nós vamos chegar na primeira aldeia dos Axânica. Meu coração ficou emocionado, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, e ao mesmo tempo, aquela alegria tomava conta do meu coração, porque, meu Deus, pela primeira vez nós vamos chegar onde ninguém chegou com o Evangelho. E eu agarrei a bandeira do Peru de um lado, a bandeira do Brasil do outro, e levantei e comecei a orar. E ele disse, depois da curva, pastor, já é a primeira aldeia. E quando nós fizemos a curva, irmão, eu olhei aquele monte de índio correndo na beira da praia, gritando, irmãos. Que taitere, eles gritavam. Que taitere brasileiro, que taitere brasileiro. Bom dia, brasileiro. Bom dia, brasileiro. E eles rolavam na terra e gritavam, graças, papito lindo de cielo, no dialeto. Muito obrigado, papai do céu. O Senhor não esqueceu de nós. Graças, papito de cielo, porque depois de 50 anos alguém chega para falar de Deus para nós. Aleluia. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Ô irmão, sabe, meu Deus, que coisa tremenda assim, até hoje quando eu lembro de ver, irmãos, aquele povo, quando eles chegaram, eu não carreguei nada, irmãos, eles foram carregando tudo, e eu fui abraçando aquelas crianças, e as crianças todas correram para cima de mim, e eles usam aqui um pano que eles carregam as crianças aqui, irmãos, e aquelas crianças todas vieram para cima de mim com um pano amarrado na cabeça, e eu tocava na cabeça daquelas crianças, e eu via que a minha mão ficava melada. E depois de estar almoçando ali com eles, eu disse para o chefe da aldeia, eu disse, o que significa essa cultura de vocês, um pano amarrado na cabeça de todas as crianças? Todas as crianças têm um pano amarrado na cabeça, desde criança de braço até criança de 4, 5 anos. Aí aquele tuxaua chorando disse para mim, missionário, não é cultura, é uma necessidade. E eu disse, que necessidade? Ele disse, aqui tem uma mosca perigosa, aí está ela, e ela estava voando perto de nós. Essa mosca, ela pousa na cabeça das crianças, e ela faz uma ferida, e ela coloca ela coloca um ovinho na cabeça da criança, e se a gente não tiver todos os dias tirando, abre uma pequena ferida, e essa ferida, rapidamente ela se alastra, e nós temos perdido várias crianças aqui, porque acabou com os cabelos, couro cabeludo da criança, e várias crianças recém-nascidas nós temos perdido aqui. E eu disse, o governo não chega aqui. O que significa governo, missionário? E eu disse, e a saúde do Peru não chega aqui? O que o senhor está falando, missionário? Aqui não chega nada, missionário. Para o senhor ter uma ideia, as pessoas que mais amam as outras pessoas na face da terra, que são os cristãos, depois de 50 anos lembraram de nós aqui. E ali nós falamos de Jesus e depois entramos em outras comunidades, irmãos, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Assim é o Peru, irmãos. Poderia contar muita história para vocês aqui, desses trabalhos com os Axânica, mas eu quero falar de um outro projeto aqui, amém, irmãos? Um projeto que eu tenho com 70 crianças, de 7 a 14 anos de idade, uma escolinha de futebol que eu tenho, e eu trabalho com essas crianças, eles são conhecidos como raspadillo. Raspadillo em espanhol significa raspar ou colhedores de folha de coca, ou seja, no Peru não é proibido plantar coca, que se utiliza para fazer a cocaína, não é proibido. Todo peruano ele tem liberdade de plantar 5, 6 hectares, tem que pegar um documento do governo, plantar suas 50 hectares e firmar lá que vai vender para o governo, só que não vende para o governo,
vende para os narcos colombianos, que pagam melhor, 100 vezes mais do que o governo. Então, com essa liberdade, todos podem plantar sua coca, sem problema. E ali, desde os 4 anos de idade, as crianças, elas são ensinadas com seus próprios pais a colher a folha da coca. E eu estava observando isso, então nós implantamos esse projeto, porque o sonho de uma criança peruana é falar para você chegar com seu pai e falar assim: eu sou o meu treinador, o meu professor de futebol, ele é um brasileiro. Então, com esse projeto nós estamos conseguindo entrar na casa de vários peruanos, porque quando eu chego na casa dele, o pai está porre, o pai está embriagado, e a criança grita: profe, venha em casa. E o pai embriagado me abraça e diz: ô professor, eu te agradeço por estar amparando meu filho. Então nós temos oportunidade, irmãos, de começar a falar do Evangelho, amém? E então, irmãos, essas crianças, elas são treinadas desde 4 anos de idade a colher a folha. E agora, antes de eu viajar para cá, um garoto de 10 anos de idade, que o nome dele é Carlos, e nós chamamos para ele de carinhosamente Carlito. E quando nós queremos agradar ele melhor, porque ele é um dos melhores da minha escolinha de futebol, nós chamamos para ele de Cueva, um dos jogadores da seleção do Peru. Nós apelidamos ele de Cueva porque ele dribla muito rápido. E ele chega chorando para mim e disse assim: irmão Joaquim, eu não quero mais colher coca, eu estou indo para a igreja contigo. Quando nós vamos com a minha esposa para a escola dominical, vai aquele grupo de crianças com nós para a escola dominical. E ele disse: porque se eu for para lá eu vou ficar 1 mês, e eu não vou poder ir para a escola dominical, e eu não quero mais. A gente trabalha 1 mês para ganhar 70 soles, que dá 100 reais. E outra, irmão, nós temos que acordar 2 horas da manhã, e o nosso copo de aveia sem leite, só com um pouquinho de açúcar, sai às 7 da manhã, e nós temos que colher das 2 da manhã até às 9 com bastante garra, porque pela madrugada é onde a folha da coca, ela libera mais resina, que dá mais produção para fazer a coca. E às vezes a gente não dorme, irmão, por causa de pernilongo, sancudo que eles falam lá. É muito sancudo, não tem mosquiteiro. A gente dorme mal, acorda de madrugada, vai trabalhar como escravo, e eu não quero, irmão. E eu reúno eles 1 vez por semana. E como a gente não tem um campo oficial, eu levo eles para treinar, onde uns aviões de pequeno porte pousam atrás da minha casa. E eu levo eles para ali 4 horas da tarde. E a gente começa a treinar, e com 15 minutos eles levantam a mão para mim e dizem: professor, 15 minutos para a gente respirar. E eu digo: ok, 15 minutos para respirar. E eles sentam, vão tomar suco, vão tomar água. E eles levantam o pezinho deles para mim e dizem assim: professor, olha o meu pé. Irmão, o pé dele está para espocar assim, de tanta quentura, porque o asfalto é quente do aeroporto onde a gente treina. Porque 80% daquelas crianças de 7 a 14 anos nunca colocou um tênis no pé. E quando eu estava ali treinando, antes de eu vir para cá com eles, eu disse: olha, vocês podem ter certeza, eu troco o meu nome se eu não trazer um tênis para cada um de vocês. Tênis brasileiro, eu disse: eu vou trazer para vocês. Aponta meu nome, professor. E eu comecei a anotar o nome deles. E ele disse: que dia o senhor chega? Eu digo: olha, eu chego em novembro, eu ainda não tenho uma data, mas eu chego em novembro, e vocês podem vir na minha casa, que eu vou entregar de 1 por 1 para vocês. E eu tenho essa promessa com eles, pastor. Em nome de Jesus, eu posso até me endividar num cartão de alguém aqui no Brasil, mas eu vou levar, porque vai ser inédito para eles, irmãos, porque 80% deles nunca colocou um tênis no pé, irmãos.
E nós estamos ali lutando com essas crianças, irmãos. São assediados pelos narcos. Os narcos vão atrás deles para levar eles para colher a folha da coca, para produzir para eles. E muitos deles, irmãos, com 10 anos já começam a beber, já começam a tomar cachaça, já começam a usar droga, porque ali mesmo onde ele escolhe, ali mesmo tem um laboratório, e ali mesmo o resto que sobra, que eles preparam que nem um queijo, as peças da cocaína, os tabletes que eles falam, os tijolos, é igual um tablete de queijo, e eles vão cortando aquelas beiradas da cocaína pura, e aquilo ali eles vão separando, e quem gosta vai usando desde os 10 anos. É ali que nós estamos, irmãos, levando a palavra de Deus para essas crianças. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia. Quantos irmãos dobrar o vosso joelho? Pastor Fábio, quando dobrar o joelho desta igreja, lembre dessas crianças, irmãos, que como a minha esposa disse, os seus pais saem cedo para ir trabalhar, ou então para ir para a rua beber, e elas ficam dentro de casa, e muitos correm lá para casa para comer alguma coisa, irmãos. E quantas vezes eu já cheguei na casa deles para convidar para vir me ajudar a fazer algum trabalho. Eu digo, já desayunou, ou seja, já almoçou, e eles falam, não pastor, não hermano, não há desayunado, todavia tampouco almoçado, ou seja, é 2 horas da tarde, ainda não tomei o meu café e tampouco eu almocei. É ali que nós estamos, irmãos, com luta, com dificuldade, mas se foi para ali que Deus nos enviou, como eu tenho dito para os irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Eu quero terminar, irmãos, esse testemunho, falando terminar esta mensagem, irmãos. Eu quero falar do último testemunho, amém, irmãos? E já vou passar aqui o microfone para o pastor. Esse último testemunho é um dos projetos que nós temos ali também, irmãos, que é Bíblia no dialeto para os povos indígenas. Eu fui ministrar, pastor Fábio, pastor Elisângela, eu fui ministrar em uma conferência para líderes indígenas, e era uma multidão de líderes, e eu estava ali ministrando a palavra, e eu comecei a ler história do Antigo Testamento, e no decorrer que eu estava contando as histórias do Antigo Testamento, o Tuxaua se levantou e disse, ô missionário, os americanos que passaram por aqui há 20 anos atrás, passaram uma vez e pregaram para nós, depois nunca mais voltaram para ensinar nada para nós, eles deixaram a Bíblia para nós, e eu tenho a Bíblia aqui, nas minhas mãos, e aqui nessa Bíblia, não tem as histórias que o Senhor está contando, então para nós, o Senhor está falando heresia, e eu disse, não, eu lhe provo, Tuxau, aqui na minha Bíblia, está aqui as histórias. Eu disse, não, vamos fazer melhor, me dê a sua Bíblia. Eu disse, me dê a sua Bíblia, que eu vou provar o que eu estou falando, está na Bíblia. Ele disse, ele me deu a Bíblia dele, irmãos, e quando eu olhei a Bíblia dele, assim, bem alta, muito velha a Bíblia, muito velha, assim, toda encaranchada, preta, já estava totalmente, umas folhas rasgadas, mas deu para me observar na capa da Bíblia, estava assim, Evangelho segundo João, e eu olhei, fiquei olhando, e eu disse, mas isso aqui não é a Bíblia, eu disse, isso aqui é o Evangelho de João, pastor, o senhor só tem um livro da Bíblia, eu disse, sabe quantos livros falta para o senhor ter a Bíblia completa? 65, No, hermano, no, eu digo sim, no, hermano, esta é a Bíblia, no, e sim, no, hermano, esta é a Bíblia completa, e comecei a falar para ele, aqui a Bíblia completa, e ele disse, hermano, verdade? Eu digo, sim, irmão, verdade, hermano, hermano, quando vai conseguir uma Bíblia desta para nós outros? Aí ele disse, mas Deus não sabe que a gente existe aqui? Eu digo, sabe, irmão, sabe, mas Deus não conhece o nosso dialeto, como o Senhor vai trazer uma Bíblia no nosso dialeto, se ele não conhece o nosso dialeto, nesse fim de mundo?
Eu disse: irmão, não sei quando eu vou voltar aqui, mas eu prometo para vocês, se tiver a Bíblia no dialeto de vocês, eu vou trazer uma Bíblia aqui, irmão. Tá bom. Voltei, irmãos. Comecei a mandar mensagem para todos os missionários que eu conhecia. Depois de um ano, o missionário me respondeu: irmão Joaquim, na Coreia tem uma publicadora que traduz Bíblia para vários dialetos, e eles entregam no Peru, em tal lugar, e eu fui nesse lugar e tinha a Bíblia no dialeto deles, irmãos. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. E eu perguntei o valor da Bíblia, irmãos. O irmão me falou, cada Bíblia dessa custa R$25. E eu liguei para 10 irmãos no Brasil: irmão, mande Bíblia para mim. Quanto? Eu disse: R$25. Tá bom, irmão, vou mandar o dinheiro para o senhor. Mandou o dinheiro, consegui, fui lá onde vendia a Bíblia, comprei 10 Bíblias. Nasceu no meu coração um projeto, uma Bíblia para cada 100 crentes. Amém, irmãos? Enquanto que aqui, graças a Deus, cada um de nós, às vezes temos 1, 2, 3, às vezes até 4 Bíblias. Escolhemos uma Bíblia que nós queremos levar para a igreja. Ali é uma para cada 100 índios. E Deus colocou esse desejo no meu coração, e eu comecei a entrar em contato com os pastores. Eu disse: eu achei a Bíblia de vocês, eu achei a Bíblia no dialeto de vocês, mas assim, eu vou entregar uma para cada 100. Não tem problema, traga uma para cada 100. Onde tinha 200 crentes, eu deixava uma Bíblia. Onde tinha 100, eu deixava uma. Onde tinha 300, eu deixava 3. E eu poderia contar para os irmãos aqui dezenas de histórias de entrega de Bíblia, irmão. Mas eu quero contar uma, irmãos. Eu já tinha entregue 8 Bíblias, e eu só tinha 2 Bíblias. E eu estava viajando 2 dias de viagem para chegar em uma aldeia para entregar 2 Bíblias. E quando eu chego nesta aldeia, 6 horas da manhã, eu estava com as 2 Bíblias na minha mochila, e eu sabia que nesta igreja tinha 200 índios, e eu disse: se vai ter 200, é 2 Bíblias. E quando eu chego ali pelas 6 horas da manhã, no Peru, no alto rio, pela manhã, até 7 horas da manhã, você não enxerga nada para frente. A cerração é tão grande, irmão, que você não enxerga nada, e eu não conseguia visualizar onde era o porto da aldeia. E eu falei para o dono do barco: nós estamos perto, porque o horário de eu chegar aqui é 6 horas. E ele disse: eu não consigo visualizar nada, vamos parar, vamos ver onde nós estamos. E paramos, ainda faltava 1 hora, e chegamos, irmãos, 6h30 nós chegamos na aldeia. E quando eu olhei assim, perto, eu vi, todos os irmãos estavam ali esperando a Bíblia, irmãos. O pastor estava ali, o vice-presidente da igreja estava ali, os anciões, todos estavam ali esperando os 12 exemplares da Bíblia. E quando eu desço do barco, irmãos, vem um senhor, um irmão, porteiro da igreja, de 82 anos, e me abraça e disse assim: hermanito, vai desayunar em minha casa hoje dia? Ou seja, irmão Joaquim, vai tomar café comigo hoje? E eu disse: não. E eu vou desayunar na casa do pastor? Não, irmão. Vai almoçar em minha casa? Não. Eu vou almoçar na casa do pastor, porque ali tudo é na casa do pastor. E ele disse, e os irmãos aí cantando louvor no dialeto deles, cantando louvor porque estavam recebendo, e eu recebi a Bíblia pela primeira vez. E ele chega e me abraça e disse: irmão, eu estava orando pela madrugada, porque eu começo a orar 2 da manhã, e paro de orar 5 horas da manhã, quando eu vou para o lago pescar. E eu estava orando pela madrugada, e o Espírito Santo falou no meu coração, que uma dessas Bíblias que está na tua mochila é minha. Eu disse: não é tua. Por que não é minha? Eu digo: porque vocês têm uma lei aqui, quando vem um regalo, ou seja, um presente, o primeiro é para o presidente, o segundo é para o vice-presidente, e aqui tem o primeiro presidente, o segundo e o terceiro. Como eu vou quebrar a lei de vocês? E quando eu disse quebrar a lei, ele abre o fichiclé da minha mochila e tira uma Bíblia, irmão, e disse: essa daqui é minha, essa daqui é minha.
E eu disse: irmão José, como eu vou voltar aqui se eu estou quebrando a lei de vocês? O pastor se levanta e disse: me dá outra, missionário. Não tem problema, deixa para o irmão José. Essa lei agora não existe aqui. Se o Espírito Santo falou para ele, é dele, entrega para ele. Aleluia. Irmão, quando ele pegou a Bíblia, ele começou a chorar, a se alegrar diante de Deus, e ele olhou para mim e disse: agora, missionário, eu vou ver se Deus conhece o nosso dialeto, eu vou ver se Deus fala o meu dialeto. E ele pegou a Bíblia, irmão, começou a beijar a Bíblia, e abriu a Bíblia, e eu vi que ele tinha aberto a Bíblia, em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, e ele leu assim a Bíblia Sagrada, irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ratibira, em antimpanque, Criston e acoxia, menia. Depois ele repetiu de novo: Ratibira, em antimpanque, Criston e acoxia, menia. Aleluia! Aplauda o Senhor! Que festa, irmão, que alegria, que gozo, que felicidade. E nós fomos à noite para o culto, e eu disse: irmão, para que todos vocês venham ler a Bíblia, uma semana a Bíblia vai ficar na casa do pastor, uma semana a Bíblia vai ficar na casa do irmão José, o dono da Bíblia é o irmão José, o dono da outra Bíblia é o pastor. Mas de uma semana vai passando para outra família, para outra família, para outra família. Amém, missionário, não tem problema. O importante é que quando a Bíblia chegar na nossa casa, nessa semana, uma semana antes, nós vamos pegar peixe lá no lago, nós vamos tirar bastante banana, e nós vamos salgar o peixe, e durante a semana que a Bíblia estiver em casa, nós vamos decretar feriado. Aleluia, amém, irmãos? Passou uns 5 meses, eu volto nessa aldeia, pastor, já vou passar para o pastor aqui o microfone. Passou uns 5 meses, eu fui nessa aldeia, o pastor estava no púlpito com a sua Bíblia, e eu fiquei olhando: de onde está outra Bíblia, de onde está outra Bíblia, e nada, irmãos. E eu pergunto para o pastor, meu amigo, eu digo: pastor, onde está outra Bíblia? Ele disse: peraí, ele pegou o caderno e disse: essa semana a Bíblia estava na casa do irmão Segundo. Eu digo: eu vou lá com o irmão Segundo perguntar onde está a Bíblia. Eu desço do púlpito, o irmão Segundo é meu amigo, às vezes eu durmo na casa dele, e cheguei lá com ele e falei assim: Racunhamu, irmão. E ele: Racunhamu, irmão. E eu disse para ele: Hawaskaramiá. E ele falou Racun, ou seja, eu disse: tudo bem? E ele disse: Racun, sim, eu estou bem. E eu disse: Docon, eu disse: ô irmão, Deus te abençoe, meu amado. Deus é minha quíbano, amém, irmão, Deus é minha quíbano. E eu comecei a conversar no dialeto dele, e eles ficam alegres quando você começa a conversar no dialeto dele. E eu disse: hermanita, e a Bíblia que está em tu casa hoje dia, esta semana? Hermano, eu sou orbidon, ou seja, irmão, eu sou muito esquecido. Eu disse: e a Bíblia tinha que ir para a casa de quem hoje, se é domingo? Ele disse: para a casa do irmão Léo. E eu disse: pro Léo? Ele disse: pro Léo. Eu disse: o Léo é um dos maiores caçadores daqui. O irmão Léo anda 10 horas para ir atrás de tatu, atrás de paca, atrás de viado, atrás. Ele vai querer ir na tua casa? Não, não vai, irmão. Manhã todavia eu levo em sua casa, ou seja, amanhã eu levo na casa dele. Disse: não, eu fui lá com o irmão Léo, meu amigo também. Cheguei lá com o irmão Léo e disse para ele assim: Racunhamu, irmão, Racunhamu, missioneiro, Hawaskaramiá, ou seja, como você está? E ele disse: Racun, eu estou bem. Eu disse: Deus é minha quíbano, Deus te abençoe. Amém, irmão, Deus é minha quíbano. Para mim ele falou: Deus te abençoe também no dialeto. E eu disse: irmão, a perdido tu bendição? Eu disse: a perdido tu bendição, ou seja, tu perdeu tua bênção. Ele disse: o quê? Eu disse: a perdido tu bendição, ou seja, tu perdeu tua bênção. Ele disse: não, não. E eu disse: sim, o irmão no segundo não atraído a palavra de Deus para ti. Ele disse: não, eu sei onde vive. Terminando o culto às 11 da noite, eu me vou em sua casa, 2 horas para ir, 2 horas para regressar, e eu vou buscar a Bíblia lá na casa dele, não tem problema não. A Bíblia esta semana vai para minha casa. Eu já tenho uma bacia de peixe salgado, eu já tenho um monte de cacho de banana.
não tem problema. Essa semana na minha casa vai ser feriado, nós vamos ler a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pastor Fábio, muito obrigado, meu pastor. Pastor Elisângela, muito obrigado. Meus amados irmãos, muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Da outra oportunidade que eu vim aqui, nós vamos cantar com minha esposa no dialeto. Amém? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Aleluia. Nunca esqueça de orar pela nação do Peru. Amém, irmãos? Glória a Deus.